Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós, insigne amor de Deus. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que amor que um dia se encarnou a fim de me salvar, e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama: vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que é um Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é um Deus de amor. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final de mais um dia que o Senhor nos deu. Eu tenho certeza que nesse dia Deus tem abençoado cada um de nós. Nós estamos terminando esse dia na presença do Senhor e nós vamos ouvir a mensagem que será trazida pelo nosso irmão reverendo Mateus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que Ele possa colocar nos lábios do seu servo a palavra que Ele tem reservada para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais um domingo, agora ao final do dia. Vamos meditar na palavra do Senhor e vermos o que o Senhor tem a falar para os nossos corações, e queira Ele nos abençoar nesta noite. Amados irmãos, curvem vossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Louvado seja Deus por este momento. Te agradecemos, Senhor, porque nos ajudas mais uma vez a podermos estar dispostos a ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus Pai, por este momento. Abra os nossos corações, nossas mentes para ouvirmos, entendermos e aplicarmos a Tua palavra aos nossos corações. Cuida de nós, nos abençoe, Senhor. Esteja conosco até o final dessas atividades, dando-nos também um resto de domingo abençoado, no nome de Jesus. Amém.
Todos nós ficamos chocados com a recente notícia sobre o desfecho do caso da deputada federal Flor de Lis. Sua história era linda. Era uma mulher deputada que se afirmava ser cristã e também pastora, casada com um pastor, ex-pastor. Uma mulher com 55 filhos, a maioria dos filhos adotados e também acolhidos por ela. Uma mulher que, pela sua história linda de caridade, ganhou a simpatia de muitos artistas famosos do Brasil inteiro, e esses artistas retrataram a sua história nas telas. Flor de Lis dizia que amava ao seu marido, bem como aos seus filhos. Mas as trevas pareciam cobrir seu coração, tendo influenciado sua visão, seus pensamentos e suas ações. Movida por sentimentos pecaminosos, ela seduziu alguns de seus filhos para tirarem a vida de seu marido. Em uma das mensagens que ela troca com alguns de seus filhos, e essas mensagens publicadas, disponibilizadas pelo Ministério Público aos jornais, ela afirma: separar não posso, porque ia escandalizar o nome de Deus. Mas pelos vistos, para esta mulher, matar o seu próprio marido não seria um escândalo ao nome de Deus. A pergunta que eu faço a nós, ou as perguntas que eu faço a nós são: onde está o amor dessa mulher em tudo isso? Que amor é esse que leva a tirar a vida do próprio marido? Que amor é esse que causa uma profunda desarmonia na sua família? O que é de fato, ou afinal de contas, o que nós chamamos de amor? E o que não é amor? Como deve ser demonstrado o amor segundo os ensinamentos das Escrituras Sagradas? Refletiremos sobre essas perguntas, essas questões, com base no livro escrito pelo apóstolo João, na sua primeira carta. Nós temos meditado, ou nós meditávamos essa carta nos cultos pela manhã. Nós vamos retomar essa meditação nos momentos que nós estivermos aqui juntos com os irmãos. E vamos agora então abrir o capítulo 3, porque a vez passada nós meditamos o capítulo 3, versículo 1 a 10. E agora vamos meditar o capítulo 3, versículo 1, ou melhor, 11 a 24, mas hoje nós veremos apenas os dois primeiros versículos, versículo 11 e versículo 12. 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vamos sempre nos lembrar, queridos irmãos, que João escreve esta carta para irmãos que estavam enfrentando problemas sérios dentro da comunidade, porque alguns que se diziam irmãos em Cristo saíram da igreja e depois voltaram para a igreja com novas doutrinas. Estas novas doutrinas estavam causando uma desarmonia total lá no corpo, na igreja ou com o corpo de Cristo, e João escreve essa carta para ajudar a igreja a compreender que as doutrinas ensinadas por aqueles homens eram falsas, que elas, ou melhor, que a igreja precisava se manter nas doutrinas dos apóstolos, nos ensinamentos dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que desde o princípio ensinou ao seu povo. O título da nossa mensagem é O Amor aos Irmãos. A primeira mensagem do capítulo 3, o nosso título era O Grande Amor do Pai. Agora o título da nossa mensagem é O Amor aos Irmãos, o que nos mostra que João aqui está trabalhando aquilo que é, vamos dizer assim, que é o forte dessa carta, que é o amor, o tema central, que é o amor. Falamos do amor do Pai, agora o amor aos irmãos. Nosso primeiro ponto é amemo-nos uns aos outros, versículo 11, quando João afirma: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Falemos primeiramente da mensagem clara e objetiva de João nesse versículo. Nós estamos diante daquilo que nós chamamos de a sentença fundamental
nestes versículos, do versículo 11 ao versículo 24. A sentença fundamental está aqui no final do versículo 11. Versículo 11 fala, olha, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Aí vem a sentença fundamental, que nos amemos uns aos outros. O verbo que é usado aqui para traduzir que nos amemos é o verbo agapomen, ou melhor, agapomen, que vem do verbo agapau. Nós em português normalmente falamos do verbo ágape. Em primeiro lugar, esse é um verbo de relacionamento, e o significado, segundo o dicionário grego, é que este verbo significa amar alguém com base num sincero apreço e na alta consideração para com esse alguém. Significa amar com afeição essa pessoa, amar e tratar essa pessoa com afeição, ou seja, amar e tratar os nossos irmãos com afeição. Segunda coisa que eu quero ressaltar após o significado do verbo é o modo desse verbo. Esse verbo está no modo subjuntivo. E na língua grega, o modo subjuntivo vai expressar um fato como possível. Expressa um desejo ou uma expectativa da pessoa que escreve. Nesse caso, João aqui está desejoso ou tem a expectativa de os irmãos amarem-se uns aos outros. Esta é a expectativa de João, que amando uns aos outros haja harmonia no corpo de Cristo. Essa também sempre foi a expectativa do nosso Senhor Jesus Cristo, que houvesse amor entre os irmãos. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ao falar do amor uns pelos outros e uns com os outros, o amor dos irmãos, ele vai expressar essa expectativa em forma de mandamento. Então, Jesus não apenas espera que nós amemos-nos uns aos outros, mas ele ordena para que todos aqueles que são seus discípulos obedeçam esse mandamento. E é isso que o Senhor Jesus Cristo fala aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 a 35. João então nos relata as palavras do Messias, dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo afirma esta verdade ainda no capítulo 15, versículo 12, quando diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Os irmãos notam que enquanto João tem a expectativa, o desejo de que os irmãos de lá, daquela igreja para quem ele escreveu, se amassem uns aos outros, Jesus Cristo não apenas tem esse desejo e expectativa, mas ele ordena. O amor entre os irmãos se baseia, então, no fato de que Cristo também nos amou. É o que o Senhor Jesus Cristo fala. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas outra coisa que podemos também depreender aqui desses versículos mencionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo é que nós devemos amar os irmãos para sermos identificados como seus discípulos. Quando amamos os irmãos, nós somos identificados como discípulos de Cristo. E quando deixamos de fazer isso, consequentemente, nós deixamos de ser discípulos de Cristo. Mas por que João, então, chama eles de irmãos? E por que a expectativa dele é que os irmãos se amem? Em primeiro lugar, João chama eles de irmão porque são todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. João não se dirige a esses irmãos chamar como um líder. Por quê? Porque normalmente quando João quer se identificar como líder para esses irmãos, ele os chama de filhinhos, filhinhos meus. Mas aqui no versículo 13, se os irmãos olharem, ele os chama de irmãos, mostrando que ele está se identificando como sendo também um irmão que está na mesma luta. Um cristão que é companheiro da mesma luta que os irmãos também enfrentam. Então, aqui é uma família, são irmãos, todos sendo filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus. E nós vimos isso quando nós falamos acerca desse assunto nos primeiros versículos do capítulo 3.
ele agora tem a expectativa de os irmãos se amarem uns aos outros, justamente porque esses irmãos são todos filhos do mesmo pai. João, olha o que ele afirma no capítulo 3. Vede, versículo 1, capítulo 3. Que grande amor os tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Quando meditamos nestes versículos, nós vimos que o amor que está sendo descrito aqui era um amor tão grande, tão profundo, o amor de Deus para conosco, que a expressão usada demonstrava surpresa. É como se fôssemos afirmar que amor surpreendente com que Deus nos ama. Pelo fato de Deus, então, nos amar a todos nós como Pai, nós somos identificados como sendo seus filhos. E é por isso que nós devemos nos amar uns aos outros, porque nós somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Enquanto que, por um lado, a palavra de Deus afirma que a malignidade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará, conforme fala Mateus 25:12. Por outro lado, amados irmãos, para nós cristãos, a ordem de amarmos uns aos outros precisa ser levada a sério, precisa ser cumprida por nós. Para a Igreja de Cristo, os relacionamentos precisam ser cada vez mais fortalecidos, solidificados sobre o fundamento que é o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra que mantém firme todos os relacionamentos. Para os cristãos, o amor não se esfria jamais, mas aquece cada vez mais o coração em amar ao próximo, em amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor para nós, mais do que um simples sentimento, é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo que deve ser obedecido. Então nós não somos guiados, como muitas pessoas falam, pelo nosso coração, e como se o amor fosse aquele sentimento que nos guia. Se eu não sinto alguma coisa boa por aquela pessoa, eu não faço o bem para ela. Não, nós amamos porque obedecemos uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós somos obrigados a cumprir com esse amor. Obrigados porque é um mandamento. Todo aquele que se identifica como sendo discípulo do Senhor Jesus Cristo precisa amar ao seu irmão, precisa amar as pessoas. Esse é o grande tema dessa carta. Amando, mantemos comunhão com os irmãos, mantemos também comunhão uns com os outros na sociedade. Primeiro, então, nós vimos aí sobre a sentença fundamental que nos amemos uns aos outros, que foi o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto, agora nós vamos começar a desenvolver alguns aspectos sobre esse amor, que estão fundamentados nesta sentença fundamental aí, neste que é o alicerce, sobre o qual se assentam todos os outros versículos que estão aí subsequentes. E o nosso segundo ponto é: o amor aos irmãos não é assassino. Acompanhe comigo o versículo 12. Eu vou começar do 11 mesmo, para melhor compreensão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Convido-os ainda a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, onde nós encontramos essa história de Caim, capítulo 4, versículo 1 a 8. Gênesis 4, 1 a 8. Diz assim a palavra sagrada: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Essa é a história, a triste história destes dois irmãos que começa lá bem no começo da história da humanidade. Qual é a base então, o fundamento desse amor sobre o qual nós falamos até agora? É o que nós encontramos aqui. E nós vamos ver que a partir do versículo 12 até o versículo 24, João agora vai mostrar para nós como deve e como não deve ser esse amor. Hoje nós vamos falar como não deve ser esse amor. Porque João apenas fala, amemos uns aos outros. Mas então, como não deve ser esse amor, é o que ele vai começar a desenvolver agora. Nesse sentido, é por isso que eu afirmo que o versículo 11 é a base sobre a qual todos os outros versículos se fundamentam, se assentam. Versículo 12, então, começa aqui com esta partícula negativa, não. O amor aos irmãos não deve ser segundo Caim. É o que nos mostra aqui o texto. Por qual razão? Porque Caim era do maligno. Ele era controlado pelo maligno e suas ações, consequentemente, foram malignas. Então, nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas que é por essa razão que Caim assassinou a seu irmão. E a razão por que ele assassinou é porque as suas obras eram más, conforme fala o versículo, e as obras de seu irmão Abel eram justas. Nós temos aqui, neste texto, uma história bíblica arquétipo para exemplificar de forma bem mais prática o que João já vinha falando nos versículos anteriores, versículos 7, 8, 9 e 10. Olha o que ele fala nesses versículos. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós vimos aqui que João já começa a estabelecer uma diferença entre aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que são os filhos do maligno. Os filhos de Deus são justos, segundo João, e por isso as suas obras também serão justas. E é isso, e ele faz a referência aqui a Abel, como sendo filho de Deus. Os filhos do maligno são injustos, por isso as suas obras são injustas. Uma referência a Caim. Esse Caim ofereceu um sacrifício inapropriado a Deus, e Deus rejeitou o seu sacrifício, mas aceitou o sacrifício de Abel, por considerá-lo justo. Com uma má vontade, com rancor e ressentimento do irmão, Caim mata Abel, conforme nós vemos descrito aqui nestes versículos. E é isso, exatamente isso, que os filhos do maligno fazem desde o princípio do mundo, desde os tempos mais remotos. Eles acabam sempre violentando aquelas pessoas que discordam delas. Mas João mostra que o amor não gera ressentimento que Caim teve contra o seu irmão. O amor não gera raiva. O amor não gera inveja. O amor não leva ao assassinato de pessoas que nós amamos ou de pessoas que nós dizemos amar. E eu fico fico matutando aqui na minha mente, por que João usa esse exemplo tão extremo para contrastar com o amor bíblico? Por que João vai comparar a falta de amor aos irmãos com um episódio de assassinato? E a expressão no original, quando fala que Caim matou seu irmão, assassinou seu irmão, literalmente afirma que Caim cortou a garganta de seu irmão. Por que João traz esta ilustração aqui nesse texto? Eu fico me perguntando isso.
Eu creio que algo nesse sentido estava acontecendo naquele contexto daquela igreja do primeiro século. Provavelmente aqueles líderes pregnósticos que entraram naquela igreja e ensinavam falsas doutrinas estavam tentando ensinar alguma coisa nesse sentido. Ou talvez que aquela sociedade do primeiro século onde se encontrava essa igreja estivesse passando por coisas nesse sentido. É bem provável, porque João não ia pegar uma carta e colocar esse exemplo de forma fortuita. Mas se João fosse escrever para o contexto atual, ele certamente encontraria muitos paralelos na dinâmica da nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas surgem afirmando ter um dever, uma missão bem definida neste mundo. A missão dessas pessoas seria a de redefinir conceitos previamente estabelecidos e bem fundamentados ao longo de toda a história. Conceitos caros para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que querem viver numa sociedade harmônica, para aqueles que querem viver numa sociedade em paz e próspera. O projeto dessas pessoas, e aqui eu vou me valer da própria terminologia usada frequentemente por esses homens e mulheres, o conceito, então, ou melhor, o projeto dessas pessoas é o de ressignificar aquilo que foi significado de acordo com o pensamento eurocêntrico e ocidental, ou ocidental. É isso que eles afirmam. Na verdade, nós sabemos, caros irmãos, que muitos dos conceitos e princípios que regeram as sociedades ocidentais basearam-se nas escrituras sagradas. E eles entendem isso, esta verdade. E por causa disso, eles então se propõem a ressignificar, primeiramente, na verdade, eles se propõem, e eles afirmam isso, né, que esse é o objetivo primordial deles, se propõem a subverter o cânone bíblico. É isso que eles afirmam. Porque subvertendo os seus conceitos e princípios bíblicos para um novo significado, eles então formarão e trarão uma sociedade livre desses dogmas arcaicos. Veja, essas ideias estão espalhadas por vários livros. Essa semana eu estava lendo alguns livros, 2 livros em especial, de autores até angolanos, e até eles mergulham nisso. Uma das grandes defesas que eles fazem nos seus romances, no romance não se defende, mas o que eles descrevem nos seus romances são alguns episódios que demonstram personagens subvertendo as Sagradas Escrituras, reinterpretando vários conceitos e princípios bíblicos. Então nós encontramos espalhados isso em vários lugares. Nós encontramos isso espalhado também em vários artigos ditos científicos, que de científicos muitas vezes não tem nada, são apenas opiniões de pessoas que querem subverter todos esses princípios cristãos. Assim, esses iluminados, esses intelectuais que têm essa missão sublime, eles se propõem a definir o que nós devemos crer e o que nós que não podemos crer. Eles também definem o que é a morte e o que é a vida. Eles definem quem deve viver e quem deve morrer, referindo-me principalmente ao aborto. Eles definem o que é a mentira e o que é a verdade. Eles definem, inclusive, em que circunstâncias nós não apenas podemos, mas devemos mentir. Eles definem também sobre o amor. E pior, eles definem sobre quem deve ser amado e quem não merece amor nenhum. Também definem como nós devemos aplicar esse amor às pessoas neste mundo e na nossa sociedade. Mas entendam uma coisa, amados irmãos, entendam uma coisa. Tudo o que eles fazem é, na verdade, uma ressignificação de tudo aquilo que já foi definido por Deus nas suas Sagradas Escrituras, com o objetivo, conforme eles mesmos afirmam, de subverter a palavra de Deus a seu bel prazer, porque dela eles discordam. Por isso nós vivemos uma sociedade afirmando coisas do tipo: eu matei por amor, eu matei porque estava loucamente apaixonado por ela. Nós vemos homens afirmando que eu mantive a minha esposa ou namorada em cativeiro porque eu amava, era para proteger ela.
Nós vivemos numa sociedade também onde vemos pessoas apresentando argumentos lógicos, sociológicos, inclusive filosóficos, inclusive jornalistas nos grandes jornais do país, e eles apresentam esses argumentos bem concatenados para defender a morte de alguém que eles discordam, de alguém que eles odeiam, de alguém que eles não querem ver continuar a viver neste mundo. E o pior, alguns cristãos também aplaudem essas pessoas, se deixam levar por esses conceitos. E é por isso que nós vemos tanta barbaridade no mundo em que nos encontramos. E é por isso que nós vemos um mundo tão contraditório, um mundo tão perdido em seus delitos e pecados e mortos. João, então, vai falar para aqueles irmãos da igreja do primeiro século e para nós hoje da igreja presbiteriana do bairro Belvedere e para todos que nos assistirão e nos assistem, que isso tudo é uma inversão de valores. É uma forma de ressignificar aquilo que foi significado por Deus. Não se deve assassinar ninguém neste mundo. E pior ainda, se você afirma amar alguém, mas assassina essa pessoa, é incoerente com aquilo que é ensinado na lei do Supremo Rei, do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo. Isso é uma forma de sublevação das criaturas contra as leis claras e bem estabelecidas desde o princípio pelo legislador do universo e reafirmadas por Cristo durante o seu ministério terreno. Portanto, a atitude de Caim é um exemplo que nos mostra o que não é amar aos irmãos. É um exemplo que nos mostra o que não é o amor bíblico. E essa história, arquétipo, nos mostra que muitas vezes, muitas pessoas vivem numa mentira, num amor mentiroso. Muitos afirmam amar quando na verdade odeiam as pessoas que elas dizem amar. Por quê? E que isso acontece? Porque o conceito de amor que eles adotam não é o das Escrituras, mas de suas mentes obscurecidas pelo pecado. Mas eles são muito enfáticos. E eles são bons mesmo, são bons. E são bem estratégicos quando eles pretendem veicular suas ideias. Seus conceitos errados, seus conceitos que provêm do maligno, eles são bons. Como é que eles fazem? Colocam nas novelas, colocam nos filmes, colocam nas séries, nos seriados, colocam nos romances, nos poemas, nos teatros e etc. Está em todo lugar. E muitas vezes nós cristãos que temos muito contato também com essas todas formas de artes, começamos a ser influenciados e passamos a questionar até mesmo a palavra de Deus sobre várias afirmações que ela faz quanto a esses assuntos. Alguns até chegam a discutir com pastores. Alguns do dia para a noite se tornam teólogos e começam a discutir com os pastores sobre esses conceitos, achando e chamando até os seus pastores de insensíveis quando eles se posicionam a favor das Escrituras. E que, segundo eles, a Bíblia não ensina isso. Amados irmãos, a situação é séria, porque muitas vezes essas pessoas começam a se achar também iluminados, a grande elite intelectual enviada com uma missão de libertar o mundo dos dogmas arcaicos. Mas tudo isso só revela uma e única coisa: que estas pessoas estão longe de Deus. Essas pessoas estão afastadas de Deus. Estas pessoas são controladas pelo maligno, assim como Caim era controlado pelo maligno. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele afirma na carta aos Romanos, capítulo 1, 18, 21 e 22, quando ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha, elas sufocam a verdade, elas sabem que existe a verdade de Deus, mas pegam essa verdade, sufocam a verdade e aí levantam a injustiça, que segundo eles é verdade, e eles começam a viver com base nessa injustiça. E o apóstolo continua: porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles conheciam a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
Tem uma música muito querida lá em casa pelos nossos filhos, que é música para as crianças. A música é: maluco, maluco, eu não quero ser maluco, ser um sábio deste mundo é loucura para Deus. Maluco, maluco, eu não quero ser maluco, ser um sábio neste mundo é loucura para Deus. Olha o que essa música afirma. Porque ser um sábio deste mundo é de fato loucura para Deus. E aqui Paulo afirma: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, a partir da história de Caim e Abel, nós podemos notar que a base do nosso amor aos irmãos é o nosso relacionamento com Deus. É o que o versículo 12 nos ensina. O relacionamento de Caim com Deus não era bom. Por isso, ele fez o que fez. Quando temos um relacionamento problemático com Deus, quando nosso amor por Deus já se esfriou, quando não oramos mais, quando não meditamos mais a palavra de Deus, quando nós não mantemos mais comunhão com os irmãos, com a igreja de Cristo, certamente nosso amor pelos irmãos vai se esfriar, assim como se esfriará o nosso amor também por Deus. Quando o amor entre os irmãos se esfria, até coisinhas bobas começam a causar problemas, começam a causar brigas na igreja. Briga-se por criança, briga-se por palavras, briga-se por roupa, briga-se por um sermão que às vezes você não gostou uma palavra do pastor. Enfim, essas coisas todas revelam que a nossa comunhão com Deus já foi quebrada. E, consequentemente, a nossa comunhão com a sociedade, a nossa comunhão com a igreja também se quebra. Quando o nosso amor por Deus se esfria, o nosso amor pelos irmãos também se esfriará. E veja, isso aqui não é algo fortuito, porque Paulo trata desse assunto na sua primeira carta aos Coríntios. Essa questão de o amor se esfriar no meio da igreja, depois começar a causar brigas, depois os irmãos se levam para os tribunais e lá nos tribunais passam vergonha porque cristãos indo aos tribunais que são regidos por pessoas descrentes. Paulo agora escreve aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 8, o seguinte, eu leio aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional, dizendo: portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. A ideia é a seguinte: se vocês têm problema, levem para os juízes. E aí nós pensamos, Paulo está dizendo que se vocês têm problema na igreja, levem para os juízes. E os pastores da igreja? E os presbíteros? Aí vocês entendem a ironia de Paulo, porque Paulo em seguida afirma: digo isso para envergonhá-los ou para a vossa vergonha. Acaso não há entre vós alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Paulo pergunta. E ele continua: mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes, o que é vergonhoso. Nós temos na igreja líderes, irmãos capazes de solucionar o problema, mas nós acabamos tendo rixas e brigas na igreja por questões bobas, porque não existe amor entre os irmãos. Nós então levamos o irmão para o tribunal, e quem vai estar no tribunal para nos julgar é o descrente do nosso bairro ou da nossa cidade. E ele olha para nós cristãos e ele deve estar se perguntar, mas espera aí, eu sei que esses dois são cristãos, uma briguinha dessa e eles não conseguiram resolver, estão vindo aqui para eu resolver? Então não adianta eu ir para a igreja. É esse o testemunho que nós passamos para as pessoas. Mas Paulo continua: o fato de haver litígios, brigas, rixas entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Pergunta o apóstolo. Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra quem? Contra irmãos. Caros irmãos, isso é sério. O amor aos irmãos, aquilo que começamos afirmando na nossa sentença fundamental, é algo de fato fundamental para a igreja se manter como igreja de Cristo, como verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a igreja esfria, esse esfriamento do amor pode começar dentro das nossas casas. Veja, Abel era irmão de Caim e Caim matou Abel.
A Flor de Lis era esposa desse homem que foi morto por ela, ou melhor, que ela encomendou a morte dele. E além disso, era irmão em Cristo, porque ambos eram pastores da mesma igreja. Muitas vezes pode começar nas nossas casas, o esfriamento do amor. Começamos a olhar para a esposa de forma diferente, para os filhos de forma diferente. Muitas vezes começamos a gritar, começamos a ver tudo errado. E depois isso se estende para a igreja, porque nós não estamos bem com Deus, não estamos bem com a família. Depois viemos aqui também e dificilmente vamos nos manter bem com os irmãos em Cristo. Começa a fofoca daqui, da colar. Começamos a falar da roupa do irmão, da fala do irmão, do olhar do irmão. E aí nós vemos uma desarmonia completa no seio da igreja de Cristo. Nós podemos não assassinar os nossos irmãos como Caim fez com o seu irmão Abel, mas nós fazemos coisas como estas que Paulo fala aqui. Seria um assassinato simbólico, não literal, mas vamos dizer assim figuradamente. Nós assassinamos os nossos irmãos. Às vezes assassinamos a reputação dos nossos irmãos, porque não existe amor verdadeiro, aquela afeição verdadeira nos nossos corações. Meus irmãos, esse conflito, eu falei, eu acho que 2 vezes que esse é um conflito arquétipo. Isso significa que é um conflito que se repete ao longo da história da humanidade. Por isso ele é arquétipo, de arqué, de princípio. O primeiro ato de matar um ser humano está inseparavelmente ligado ao nome Caim. Por isso, esse é um conflito arquétipo. E ao longo de toda a história, nós veremos que as pessoas matam as outras pessoas. As pessoas não demonstram o verdadeiro amor, a verdadeira afeição às outras pessoas. E é por isso que nós assistimos a tanta barbaridade como nós temos visto. Desde Caim, então, até os nossos dias, as pessoas destilam seu ódio mortal contra os outros. Irmãos e irmãs do Belvedere, amemo-nos uns aos outros com base num sincero apreço e na alta consideração para com os irmãos. Tratemos os irmãos, tratemos as nossas famílias, tratemos as pessoas em geral com afeição verdadeira. Somente desta forma nós vamos cumprir o que o Senhor Jesus Cristo nos ordena quando Ele afirma, naquele texto que eu já citei de João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse amor só é firme e solidificado, ele só acontece de verdade quando nós estamos bem com Deus. Quando somos verdadeiramente discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, demonstrando o verdadeiro amor sacrificial, para que nós também amemos aos nossos irmãos. Esse amor só será verdadeiro quando nós permitirmos que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nossos corações e em nossas vidas. Assim, o nosso amor também será sacrificial. Um amor que visa o bem dos irmãos. Um amor que visa a harmonia do corpo de Cristo. Um amor que visa a glória de Deus. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe ao irmão e à irmã. E que Deus nos ajude a amarmos os nossos irmãos, a amarmos as nossas famílias, a amarmos as pessoas. Durante esta semana e ao longo dos dias que Deus ainda nos conceder nesta terra. Na próxima oportunidade que nós tivermos, continuaremos meditando nestes versículos desta feita, a partir já, começando do versículo 13 até o versículo 24, onde nós vamos falar sobre o amor aos irmãos. É a prova de que passamos da morte para a vida. O amor aos irmãos deve ser prático. O amor aos irmãos visa a comunhão com a Trindade. Nós vamos desenvolver os últimos 3 pontos, então, no momento oportuno. Deus nos abençoe e fortaleça as nossas vidas. Curve a tua cabeça, irmão e irmã, vamos orar. Te louvamos, bondoso Deus, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, por mais um domingo que está findando. Obrigado pela vida, Deus Pai, dos meus irmãos. Aplica esta mensagem aos nossos corações, a começar por mim. Ajuda-nos a amar o próximo
mas ajuda-nos, Senhor, a entender que o amor bíblico não é assassino. Ajuda-nos a entender que muitas pessoas, às vezes, com uma palavra, com uma linguagem polida, querem nos levar a subverter a Tua palavra. Não nos permita cair nessas mentiras, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos, a nos mantermos firmes nos Teus ensinamentos, a amarmos conforme a palavra de Deus afirma que é o amor, e assim agradarmos ao Senhor e fazermos tudo para a glória do Senhor. Cuida de nós, dá-nos uma semana abençoada. Abençoa-nos, Senhor, nos nossos trabalhos, dá-nos forças. Ajuda-nos, Senhor, a resistirmos aos dias maus. E que o Senhor abençoe também nessas circunstâncias em que nos encontramos, para nós podermos vencer todas essas lutas que diz respeito ao vírus, as dificuldades econômicas e familiares e tudo mais. Agora, irmão e irmã, fiquem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneça até a consumação dos séculos. Amém. Com